costumo dizer que o Bloco de Esquerda é uma forma gloriosa de envelhecimento de um conjunto de trotskistas da minha geração. Mas a questão da coesão social é uma questão central do discurso socialista. Foi no passado, é no presente e continuará a ser no futuro. E não é por nos fazerem chantagem sobre o sentido das nossas políticas que nós abandonaremos os valores fundamentais da coesão e da solidariedade social. Agora, há um ponto que é preciso explicarmos. Debatermos entre nós e explicarmos aos portugueses. É que a maneira de garantir a igualdade social hoje já não é exatamente a mesma maneira de garantir a igualdade social que existia há 15, há 20, há 25 ou há 30 anos. Hoje os problemas da igualdade colocam-se num mundo competitivo, numa economia global, de maneira diferente daquele que se colocava há 20 anos. E o que a crítica à nossa esquerda faz é desaconselhar-nos a conduzirmos políticas que tentam responder aos problemas da igualdade de uma maneira inovadora. E como é que nós temos respondido ao problema das desigualdades? Que é um problema sério. Não vale a pena ter sobre isso também a menor dúvida ou a menor ilusão. Há um problema de combate às desigualdades nas sociedades modernas. Que já não são apenas aquelas desigualdades que derivam das diferenças de rendimento. Essas subsistem. Mas há outras desigualdades. Há desigualdades novas e igualmente preocupantes. As de acesso às qualificações, por exemplo. A de acesso aos instrumentos de valorização pessoal. Há aí novos nichos de desigualdade. Mas há outro tipo também de desigualdades, obviamente, que são as desigualdades perante a lei, perante o sistema fiscal. E o modelo clássico com que a esquerda encarava o problema das desigualdades era subsídios ao rendimento. Ora, hoje, com as limitações que existem para a despesa pública e com a necessidade de concorrermos no mundo global, a resposta ao problema das desigualdades sociais já não passa por uma pura política de redistribuição fiscal. Há uma parte do problema que tem ainda que ver com o funcionamento mais justo e equitativo do sistema fiscal. É o combate à fraude, é o combate à evasão fiscal, onde, aliás, temos obtido resultados importantes aqui em Portugal. Mas, do outro lado, há que ser seletivo nas prestações sociais. E esta questão da seletividade das prestações sociais não tem rigorosamente nada a ver com uma política neoliberal. Porque uma política neoliberal ou não subscreve nenhum tipo de prestações sociais ou apenas deixa ao livre funcionamento do mercado o acesso a essas prestações sociais. O que nós dizemos é que há que dar prioridade ao combate àqueles fatores de desigualdade social mais profundos. Escolhemos quais? Em primeiro lugar, a pobreza dos idosos. A pobreza que não tem retorno. A pobreza daqueles que, por razões do seu nível etário, já não têm ao seu alcance os meios e os instrumentos, a capacidade e a vontade de saírem da pobreza por si próprios. A questão crucial da natalidade, que é uma forma de combater as desigualdades. Tínhamos consciência disso. A quebra da natalidade é hoje uma das maiores ameaças à coesão social e à sustentabilidade dos sistemas públicos de assistência social. E este programa de medidas de apoio à natalidade, que passa por subsídios a quem tem famílias numerosas, mas que passa, mais importante do que isso, pela criação de uma rede social de apoio que incentive as pessoas a terem filhos. O Estado não vai ter filhos em substituição das pessoas, como é evidente, ainda não chegámos a essa fase. E nós também ainda estamos num período onde a questão da natalidade pode ser invertida. Eu não vou entrar em detalhes, mas devo dizer, por exemplo, há um inquérito muito interessante à natalidade na Europa. E nos países do sul da Europa, que são, aliás, Portugal, Espanha e Itália, os países que mais envelhecem rapidamente, atenção, onde a quebra da fecundidade é mais acentuada, nesse inquérito perguntam às mulheres
que já não estão em idade fértil se teriam gostado de ter mais filhos do que aqueles que tiveram. E, normalmente, a resposta da esmagadora maioria das mulheres é de que sim. Teriam gostado de ter mais filhos do que tiveram. Mas razões de ordem económica, a necessidade de se afirmar na carreira, a desigualdade de repartição de tarefas no lar entre os homens e as mulheres, as dificuldades do apoio social levaram-nas a não ter mais filhos. Mas se fizerem este inquérito, por exemplo, na Áustria ou na Alemanha, as mulheres, nas mesmas condições, dizem que não tivemos filhos e não gostávamos de ter filhos. O que é uma resposta completamente diferente. Que não tem a ver com as questões de base económica e social, mas que tem a ver com questões muito mais complexas e difíceis de natureza cultural. E de um certo hedonismo e de um certo egoísmo. Ora bem, nós não estamos ainda neste estado, nós estamos no estado anterior. E, portanto, a nossa tarefa em matéria de natalidade ainda passa muito pela criação de equipamentos sociais que tornem mais suave a vida dos casais que decidem ter filhos. E a experiência mostra que é assim. Na Suécia, que era um país que nos anos 60 tinha a mais elevada quebra de taxa de natalidade, exatamente por medidas sociais de apoio às famílias, sabem quais? Não só a criação de creches, mas a alteração do horário de funcionamento das creches. Uma medida um bocadinho revolucionária para Portugal, mas da qual eu sou defensor, que é a licença de paternidade obrigatória. Isto é, a mãe tem direito a 4 meses, sim, mas o pai obrigatoriamente tem que ficar um mês com a criança para ver. Que isso elimina, aliás, uma das discriminações do funcionamento do mercado de trabalho. Medidas deste género são medidas que têm como objetivo combater a quebra da taxa de natalidade e, perdoem-me que lhes diga, não têm, obviamente, nada de neoliberal. A questão das novas desigualdades passa também, obviamente, pelo problema da repartição do rendimento. E essa questão é, talvez, hoje das questões mais complexas, porque há que reconhecer que hoje os Estados têm cada vez mais dificuldade em tributar certo tipo de rendimentos. Os trabalhadores por conta própria, esses são sempre tributados. A tributação das empresas hoje é cada vez mais uma tarefa difícil. E não estou só a falar do problema da fuga. Porque a fuga combate-se. A evasão combate-se. Há mecanismos para isso. O problema é que com a mobilidade do capital, hoje as empresas têm ao seu serviço a capacidade de escolher onde é que cediam os seus rendimentos para efeitos de beneficiarem de regimes fiscais mais favoráveis. E este problema não é um problema resolúvel no estreito espaço do país, mas é um problema que se coloca em espaços mais alargados, designadamente no espaço europeu de que participamos. É por isso que algumas das medidas que a esquerda clássica diz que funcionariam como instrumentos de repartição fiscal, agravar os impostos sobre as empresas, ou lançar até um imposto sobre as grandes fortunas, que é uma outra das medidas muitas vezes referenciadas, são medidas que teriam um escasso impacto no que se pretende, que era redistribuir o rendimento. Na medida em que a capacidade das pessoas ou das empresas fugirem a esse tipo de medidas hoje é muito maior do que era há 10, há 15 ou há 20 anos, quando esse tipo de medidas foram adotadas noutros países, como por exemplo a França. Isto significa apenas que nós, socialistas, continuamos a ter no centro das nossas preocupações o problema do combate às desigualdades sociais. Mas que a maneira de combater as desigualdades sociais hoje tem que ser substancialmente diferente daquela que foi no passado e que já não produziria hoje os mesmos efeitos previstos. Bom, eu não vos quero amassar excessivamente. Acho que se nós pudermos chegar a 2020, dizendo que demos um impulso decisivo à competitividade das empresas portuguesas, ao criarmos as condições de estabilidade macroeconómica para aumentar o investimento e a criação do emprego, que fizemos uma aposta decisiva nas qualificações dos portugueses,
pela melhoria do sistema de ensino, que não produzirá efeitos até 2009, não tínhamos sobre isso a tomar ilusão, mas que são as bases nas quais se tem que construir um sistema de ensino mais eficaz. E no programa, novas oportunidades. E se pudermos demonstrar que respondemos com sentido de solidariedade e de coesão aos principais desafios das desigualdades sociais, nós poderemos enfrentar o julgamento dos portugueses com tranquilidade, para citar um autor clássico, com serenidade e, sobretudo, com a determinação necessária para reeditarmos a maioria absoluta em 2009. Muito obrigado.